Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Várias e de diversas naturezas são as denúncias que chegam até a OAB, que adota, de acordo com os princípios da entidade, uma postura diante de cada caso. Eu queria, doutor Mirko, voltando ao nosso assunto ainda do primeiro bloco, como é que o senhor, como vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e como juiz de direito, viu esse apoio da própria instituição OAB na defesa desse cidadão em detrimento ao Poder Judiciário? Primeiro é preciso que se diga que, como pessoa, como juiz, antes de sê-lo, eu fui advogado por 9 anos, 8 meses e 11 dias, de forma bastante atuante. Reconheço e compreendo a atitude da Ordem dos Advogados do Brasil. É necessário que se façam as suas verificações, é necessário que ela esteja presente. O papel dela é muito antigo, é legítimo, é salutar. O que me estranha, o que causa estranheza e o que causa estranheza à Ana Magis é justamente o desconhecimento do passo da OAB em relação à causa que abraçou, no caso específico deste produtor rural. O que o senhor quer dizer com isso, desconhecimento? Eu acho que ela não fez os prévios levantamentos, assim como parece ter feito prévios levantamentos em relação a juízes, porque nós vemos na mídia que a todo momento que aponta, a OAB aponta e quer definir situações em relação a alguns magistrados. Eu quero dizer que foi um tiro no escuro, é a opinião pessoal minha, a opinião da Ana Magis, em relação a este caso específico que vem sendo veiculado, que foi veiculado na mídia nos últimos dias. Como tiro no escuro? A pessoa do produtor rural era desconhecida para a OAB. Porque se a OAB tivesse ciência de que as coisas... Primeiro, a propriedade técnica. Ok. Façamos esse divisor de águas. Primeiro, a propriedade técnica. Não é a OAB, eu não quero crer que seja a OAB que esteja apoiando um cidadão a difundir um novo recurso judicial. Nós vamos falar sobre isso. A greve de fome. Então eu acho que esta questão técnica, na minha opinião, deveria ter sido observada. Acho que não foi, porque se confundiu com atitudes políticas. Há uma preocupação da Associação Nacional com relação a esse comportamento, e aí me parece que nos últimos tempos entram em choque a instituição da OAB com o Tribunal de Justiça? A Ana Magis, a AMAN, que seria a representatividade local em Mato Grosso, como existe em todos os estados, a preocupação, na verdade, existe uma espécie de comitê para uma comunicação entre a OAB e o judiciário, falando de magistrados e de representação. E também tenho visto esforços entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a OAB em estarem de mãos dadas para checarem situações, terem um acesso mútuo para que essas situações não sejam colocadas na mídia e pior que isso, colocadas à apreciação da sociedade de forma deturpada. Eu acho que existe essa preocupação. Não existe hoje intenções de uma ir contra a outra. Existem intenções de ambas irem ao encontro, cada uma. Doutor Mirko, há bem pouco tempo, eu via uma entrevista do próprio presidente da OAB, Dr. Cláudio Stabile, a quem eu rendo as minhas homenagens, dizendo que há uma truculência do juiz Paulo Martini no atendimento a advogados, no atendimento à sociedade de um modo geral, aqui dentro de Sinop. O senhor foi juiz, diretor do fórum, por um período. O senhor é juiz de direito antes de vice-presidente da Ana Magis na comarca. Existe essa situação dentro do Fórum de Sinop? A OAB está no caminho certo? Como é que o senhor analisa essa situação? Eu seria um pouco suspeito a falar em relação a dizer que o doutor Paulo Martini possui truculência, age com truculência em relação aos advogados. Mas eu não tenho ouvido queixas a esse respeito, elas não me chegam. E posso dizer, nós desfrutamos de conhecimentos e até certo convívio com alguns advogados da comarca. E não é dessa forma que as coisas me chegam aos ouvidos. Não é dessa forma.
Dr. Mirko, dentro desse contexto da denúncia do agricultor, a sociedade ficou um pouco embaraçosa. Porque ao mesmo tempo que se aparece o agricultor dando uma entrevista, iniciando uma greve de fome lá na capital do estado, e hoje nós estamos gravando o programa em Sinop, no mesmo período que o presidente da OAB estadual dá uma entrevista lá relacionado a essa situação, a OAB de Sinop também aparece dizendo sobre uma suposta ameaça. Essa mistura que deixa toda a sociedade de Mato Grosso na dúvida, como é que o senhor pode analisar isso? Essa prática realmente eu tenho uma crítica, inclusive pessoais, não só como juiz, como cidadão, né, como membro da sociedade, porque eu entendo que ela acaba por veicular uma desinformação ao invés de uma informação. Porque eu faço a crítica, evidentemente, de maneira construtiva, sobretudo em relação à própria Ordem dos Advogados. Eu respeito igualmente, faço aqui, rendo as minhas homenagens ao Dr. Cláudio Stabile, pessoa ponderada, comedida, sempre cordial. E volto a dizer, uma pessoa que abre um canal de diálogo, é nisso que eu aposto. Entretanto, eu acho que esta comunicação deve haver entre a OAB do estado de Mato Grosso com a seccional local. Porque essa questão da ameaça, ela vem junto e ela forma um engodo, as coisas acabam... Hoje nós trabalhamos com link na internet. Ao mesmo tempo em que se lê uma informação, acabou de ler a informação, embaixo está notícias relacionadas. O cidadão vem, clica e aí faz a sua opinião sem uma ideia cronológica dos fatos. E às vezes esta relação, esta dependência não é tão dependente assim. Forma-se uma opinião deste lado e forma-se uma opinião deste lado. E juntam-se as duas. E nem sempre aquilo é o retrato, o espectro da verdade ou daquilo que deveria ser considerado como informação. Entendi. É viável que se apareça um verdadeiro líder? Está faltando líder nessa questão para se colocar uma paz? Líderes... Cláudio, é aquela situação, né? Muitas vezes a gente fala que é muito cacique para pouco índio, né? Certo. Não sei se a expressão cabe, mas líderes... Estamos diante de uma eleição na Ordem dos Advogados. Talvez sejam muitos líderes despontando. Talvez seja um momento realmente em que não faltem líderes, mas eles estão aparecendo muito. Entendi. E o senhor está querendo dizer aí que essas lideranças é que estão levando essas questões tudo para o campo político? Entendo que cada qual no seu momento e com oportunidade quer o seu filão político, quer o seu filão, quer o seu momento de aparecer não seria a palavra, quer o seu momento de glória também não seria a palavra, quer o seu espaço. São líderes. Dr. Mirko, não é segredo para ninguém que antes da imprensa eu milito na advocacia. E sempre digo e deixo registrado que eu faço a imprensa por um hobby pessoal, né? A gente costuma viajar por esse estado de Mato Grosso e o que se vê hoje é um clima entre os magistrados de Mato Grosso com verdadeiro medo, com verdadeiro pavor do exercício das suas atividades garantidas pela Constituição. E esse medo ele tem um destinatário, medo da corregedoria. O que está esse clima? O senhor tem visto isso também ou não? Isso também deveria ser melhor informado. A corregedoria tem atuado, seja ela fosse na época de outros corregedores, atualmente à frente, capitaneando, muito bem capitaneando a corregedoria, o desembargador Márcio Vidal, que tem procura inclusive dar a devida transparência, mas talvez não seja o medo. Existe uma cobrança da corregedoria. Quando nós falamos em corregedoria, ela não só atua em relação a situações ruins. A corregedoria, ela é responsável por muitos projetos. E ela também, igualmente, é cobrada pelo Conselho Nacional de Justiça. Certo. E o Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes, pede os relatórios da corregedoria e, evidentemente, a corregedoria ela não é onipresente.
de maneira física. Então ela, através dos seus mecanismos, cobra dos juízes os relatórios e as missões que são impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso das metas, né? Certo. Meta 1, a meta 5. E, evidentemente, paralelamente aos relatórios, às satisfações que todo juiz é obrigado a dar para a corregedoria, nós temos aí a labuta do dia a dia do juiz e, de maneira isolada, a labuta do dia a dia do operador do direito, do advogado. Mas a labuta do advogado de maneira isolada, como a labuta do juiz de maneira isolada, elas estão num paralelo. E muitas vezes nós sabemos que existem casos de profissionais da área do direito em que um processo concluso 10 ou 12 dias, ele já embandera que eu vou na corregedoria, eu vou. Muitas vezes aquilo é propalado de uma maneira atécnica, né? Sem saber que realmente o juiz ali, enquanto a ONU diz que o juiz deve ter de 800 a 1.000 processos, o juiz tem de 2.800 a 5.800 e às vezes em Cuiabá, numa vara de fazenda pública, 25 mil processos. É verdade. Não é verdade? Então isso muitas vezes distorcem a realidade. Mas não é um medo da corregedoria, é um trabalho sob pressão. Eu, particularmente, trabalho muito bem sob pressão, gosto até. Mas acredito que isso deveria ser melhor informado, até para que aquele cidadão não disponha de uma pseudo-arma contra o juiz. Ele provoca a corregedoria em relação ao juiz, a corregedoria, como tem agido, ela é obrigada a procurar do juiz informações sobre aquilo que está acontecendo, até mesmo para poder arquivar ou para abrir uma sindicância. Mas as informações preliminares, ela jamais se furta de solicitar ao juiz que preste essas informações. E assim tem agido a corregedoria. Ok. Ainda no programa de hoje, uma avaliação de nosso convidado sobre a atual situação do sistema judiciário brasileiro. Fique conosco. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo Sem Censura. Uma entidade de âmbito nacional que representa cerca de 13 mil juízes e desembargadores das justiças dos estados brasileiros. Realizado com sucesso um sólido movimento de resgate do prestígio da magistratura estadual, a entidade consolidou-se como grande defesa da classe. A Justiça Estadual responde por cerca de 85% das ações em tramitação na Justiça e está presente em todas as comarcas, por mais distantes que estejam dos grandes centros. Na comarca, o cidadão sempre encontrará um juiz